Olá! Começaremos agora a segunda aula do Manual de Implementação do Plano de Integridade da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói. Na aula de hoje, vamos falar sobre as principais normas nacionais de integridade. Vamos direto ao assunto. O que são atos de corrupção ou não íntegros? E quais são as principais leis que buscam coibir esses atos? Primeiro, vamos ver o que a legislação diz sobre o conceito de corrupção. O artigo 317 do Código Penal, por exemplo, diz que comete corrupção passiva o funcionário público que solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Já a lei de improbidade administrativa tem uma abrangência mais ampla e considera como ato desonesto diversas condutas que impliquem enriquecimento ilícito, que causem prejuízo ao erário ou que atentem contra os princípios da administração. São diversas as leis a respeito desse tema, nada menos do que 18 diplomas normativos que falam sobre a corrupção de maneira ampla. Mas como a nossa intenção não é fazer com que você decore todas as leis, vamos, a partir da análise dos princípios que regem a administração pública, fixar importantes balizas para os servidores que ingressam na Secretaria Municipal de Fazenda. Vamos começar pelo princípio da legalidade. O agente público só pode atuar dentro da competência que a lei determina para o trabalho dele. Caso ele extrapole essa competência para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, por exemplo, esse agente público poderá responder criminalmente pelo ato ilegal, conhecido como crime de prevaricação. No que se refere ao princípio da impessoalidade, logo nos vem à cabeça a ideia de que a máquina pública não pode ser utilizada para a realização de objetivos pessoais, que nada tem a ver com o interesse coletivo. Nesse sentido, temos como exemplo a Lei das Eleições. Nela, é possível observar um vasto rol de condutas vedadas aos agentes públicos em período de campanha eleitoral. Outro princípio muito importante é o da moralidade. Imaginemos, por exemplo, uma licitação fraudada, o que acarreta um contrato superfaturado. A imoralidade dessa conduta é gritante. Além de violar os princípios que regem a contratação pública, essa conduta vai causar desperdício de recursos públicos, que vão fazer falta em áreas como saúde e educação. Por essa razão, tanto o servidor como a empresa que participar da fraude irão responder pelo ato ilícito, conforme o que está previsto no Código Penal, na Lei de Improbidade, na Lei de Licitações e também na Lei Anticorrupção. O princípio da publicidade anda lado a lado com a ideia de acesso à informação. Mas cabe lembrar que na Secretaria Municipal de Fazenda, por exemplo, lidamos diariamente com dados sigilosos, que são protegidos pelas normas relativas ao sigilo funcional e, mais recentemente, pela Lei Geral de Proteção de Dados. No caso concreto, qual desses dois valores deve preponderar? A publicidade ou o sigilo? Bem, não há como responder antecipadamente. Em caso de dúvida, o servidor deve acionar a assessoria jurídica. E por fim, temos o princípio da eficiência. Você sabia que processos lentos e burocráticos, ou seja, ineficientes, levam à corrupção? É a velha ideia de criar dificuldade para vender facilidade. Por isso que a Constituição prevê que os processos devem ter um prazo razoável. Em Niterói, há uma lei que especifica esse tempo. Aqui, o prazo é de 60 dias, podendo ser prorrogado caso tenha uma justificativa adequada para tanto. Em resumo, como principais normas relacionadas à integridade, destacamos o Código Penal, na parte relativa aos crimes contra a administração pública, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Anticorrupção e, finalmente, a Lei do Processo Administrativo Municipal. Bom, eu fico por aqui. Na próxima aula, o assunto será Código de Ética do Agente Público Municipal.